que é valor teto na avaliação de calor? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar de um assunto, de um limite que não é muita gente que conhece, que é o valor teto para as avaliações de calor. Então, quando a gente vai fazer uma medição de calor e vai comparar com a nossa avaliação de calor com a metodologia da NHO 06, a NHO 06 manda a gente seguir, a gente identificar os limites do nível de ação, região de incerteza, o próprio LEO, limite de exposição ocupacional, e também o valor teto. Então vamos entender agora o que é esse valor teto, para que serve, por que eu tenho que fazer a identificação do valor teto da minha avaliação de calor. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. E agora nós estamos com uma série de vídeos relacionados ao agente físico calor. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver primeiro o que é o valor teto, tá? A NHO 06, ela define valor teto para a gente como sendo o valor de IBU-TG relacionado a uma taxa metabólica que define condições extremas nas quais o trabalhador não é mais capaz de manter o equilíbrio térmico, implicando o aumento da temperatura central de 1 grau Celsius em menos de 15 minutos. De uma forma bem resumida, pessoal, o valor teto, ele nada mais é do que um risco grave iminente. O valor teto é uma condição de temperatura tão alta, mas tão alta, que se o trabalhador continuar trabalhando naquela condição, ele vai poder sofrer sérios danos, tá? Então, vamos ver aqui o item 5.3 também da NHO 06, ó. Ele fala o seguinte: além dos limites estabelecidos na tabela 1 e 2, que seria o nível de ação e o LEO, deve-se observar o valor teto, que é a tabela 3 da NHO 06, acima do qual o trabalhador não pode ser exposto sem o uso de vestimentas e equipamentos de proteção adequados em nenhum momento da jornada de trabalho. O trabalhador até pode estar exposto a valores acima do valor teto, porém, ele tem que ter uma proteção adequada para aquilo. Tá? Então aí tem que estudar, cada caso é um caso, tem que se avaliar qual que seria a melhor proteção adequada para aquela situação. Só que, fora isso, o trabalhador não pode estar exposto àquele valor. Tá? Então o valor teto é uma condição em que o trabalhador não pode ficar exposto. Por quê? Porque é risco grave e iminente. Então, o que fazer quando o meu resultado ultrapassar o valor teto? Eu fiz uma medição de IBU-TG, fizemos uma medição lá de estresse térmico e identificamos que o meu IBU-TG da avaliação, do ponto da avaliação, está acima do valor teto. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Adoções de medidas corretivas de imediato, né, parando a atividade e retornando somente após a adoção de medidas corretivas. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar com risco grave iminente. Então, o que eu tenho que fazer no risco grave iminente? O que a gente treina os trabalhadores para risco grave iminente? Você vai chegar no trabalhador e falar, olha, se é risco grave iminente, você para o que você está fazendo e chama a tua liderança. Tá? Então essa é a conduta que nós passamos para o trabalhador. Quando a gente faz uma avaliação de temperatura, identificamos que o nível de avaliação está acima do valor teto, isso significa que nós temos que chegar na liderança da empresa de imediato e falar, olha, para a atividade agora. Por quê? Porque se não parar agora, o trabalhador está correndo risco de vida, o trabalhador está correndo risco de comprometer a saúde dele de uma forma grave. Tá? Então, essa é a orientação. Então, o que diz as NR sobre isso? Ó, o item 1.4.3 da NR1 vigente hoje. Tá? O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatada uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente o superior e hierárquico. Foi o que eu falei. Quando o trabalhador identifica risco grave e iminente, ele tem que parar o que está fazendo e chamar a tua liderança. Mas quanto ao calor, a gente só consegue identificar que é um risco grave e iminente após uma avaliação quantitativa. Então é um profissional de SST que vai fazer essa avaliação na grande maioria. Tá? Agora, olha o item 1.4.3.1. Fala o seguinte:
Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Então, nessa situação do calor, o trabalhador dificilmente vai identificar risco grave iminente, mas nós somos contratados pela empresa, pelo empregador, para fazer a avaliação. Fizemos a avaliação e constatamos o risco grave iminente, a empresa tem que tirar os trabalhadores dali de imediato, tá? Lógico, cada caso é um caso, você vai ter que estudar e até a forma de passar isso para a empresa, tá? Vai ter que tirar o trabalhador e propor medidas corretivas para que aquele trabalhador possa voltar numa temperatura mais amena, ok? E se a empresa não fizer isso, o risco que ela corre está aqui descrito na NR3, ó, no item 3.2.2. Fala o seguinte: embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição de situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. Isso quer dizer o quê? Se numa fiscalização o auditor fiscal comprovar que aquele trabalhador está exposto a um risco grave e iminente, a empresa poderá ser embargada ou interditada, se for o caso. Ok? Então, esses são os riscos que a empresa corre em trabalhar com risco grave iminente. Fora da saúde do trabalhador, fora do trabalhador poder ter uma doença grave, sofrer uma doença grave, se acidentar, porque o calor ele não gera só doenças, ele pode gerar acidentes também, ok? Então, são situações graves, onde que a gente precisa, nós como consultores, precisamos orientar os nossos clientes a tomar uma decisão de imediato. Então, pessoal, o valor teto, quando ele é atingido, o meu trabalhador está exposto a um risco grave iminente. Quando o valor teto é atingido, eu tenho que parar a atividade, tá? Eu tenho que orientar o meu cliente a parar a atividade, já propondo medidas corretivas para reduzir o nível de temperatura que o trabalhador está exposto, ou a carga metabólica, no caso, tá? Para quê? Para que o trabalhador não esteja mais exposto a um risco grave e iminente. Se ele estiver exposto a risco grave e iminente, a empresa ainda pode ser embargada ou interditada no caso de uma autuação fiscal, de um auditor fiscal. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho, né? E um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.